Esse é o Léo, gente. Léo Finocchi, né? Animador e quadrinista. E esse aqui é o Pacha, que também é ilustrador, roteirista, quadrinista. E seguindo nosso papo da semana passada, se vocês não assistiram a primeira parte do papo, assistam o papo da semana passada falando sobre justamente títulos em inglês para quadrinhos brasileiros, se isso funciona ou não, ou assim, funciona, mas assim, até que ponto, por que fazer, por que não fazer. A gente vai continuar um pouquinho falando sobre isso, sobre essa identidade brasileira, né, identidade nacional na nossa obra, e falar também sobre como que a gente se apropria disso, se é legal, se não é, a gente falar sobre Brasil o tempo todo, ou se alguém falar de Brasil lá fora impacta em como a gente fala de Brasil aqui dentro, como é que é a percepção do Brasil lá fora e como isso impacta no nosso fazer quadrinístico. Então é isso, quem quer começar? Sei lá, como é que vocês acham que... Vocês se sentem representados quando veem personagens brasileiros em filmes, séries e histórias em quadrinho, em livro? Curiosamente, agora, talvez seja o fato de eu ser arquiteto, mas não, porém lugares sim. Faz muito mais sentido pra mim eu ver uma locação brasileira do que eu ver um personagem que, ele é brasileiro. Sacou? Isso tem... Você não gera um vínculo imediato. Não. O local sim. Porque o local tá atrelado a um monte de coisa. Nunca é só uma cartolina com Uhum. tá ligado? Neocolonial. Não, tem pessoas ali usando aquele espaço, tem uma roupa pendurada na janela, né? Tem um cara tomando a cerveja de um copo americano. Então isso dá mais Tem, identidade imediata do que um cara falar sobre brasileiro e falar, tipo, Hi, how are you? Beleza? Tá ligado? tem um filme que bate na hora, assim, que é o Sinais. Aquela cena. Ali, ó! Ali! Maluco. E o ET passando, desfocado. Aquela ali, Porra, quando tu fala, mas isso aí é Brasil. Mas a festa, cara, como ela está acontecendo, ela é muito latina, ela não é brasileira, sacou? O tipo de bandeirinha, o tipo de, sabe, tipo, não é exatamente brasileiro aquilo, mas ali eu me senti assim, tipo, caralho, que medo disso. Mas o filme que se passa nos Estados Unidos, você vê aquilo, pra mim era o Brasil quando eu vi. É, não é, né? A gente olha E assim, diz que é acho que é em Minas, não é? não Que lembro se eles era, falam que é. não lembro onde Não, era. e a gente Mas era percebe, meio, né? É porque era como a meio gente percebe, assustador, assim. a galera que faz quadrinho no Brasil achando que é o quadrinho pra gringa, faz o quadrinho, de novo, sempre o exemplo, do high school, né? Achando que vai vender pra gringa, ele esquece que quando a gente vê, sabe, aquele filme do Hulk, que ele vem pro Rio, tá ligado? Que ele vem de velhão. E, cara, tem horas que Com eu o falo Edward assim, Norton. claramente isso aqui não é Brasil, entendeu? E tem horas que eu falo, não, de fato é Brasil, então a gente percebe fácil. Os caras também percebem que não é o high school deles. Velozes e Furiosos 5 também, no Rio. Que tem várias Que cenas tem gravadas em Los Angeles. várias locações que você olha assim, não, essa rua não existe no Rio de Janeiro. Isso não é Rio, pois é. Então a gente acha Não, que a gente tá e fazendo. conectam nos lugares esquisitaços, assim, né? Sim. Eu sou mais chato até do que isso, talvez pelo background de arquitetura. Eu tava assistindo John Wick e me incomodou muito o fato de que aquele hotel, o hotel lá de fora é o Flatiron, que é um prédio famoso, né, o primeiro arranha-céu de Nova York e tudo mais. E por dentro é um banco. Não é um prédio. O prédio de dentro não é um prédio de fora. E imediatamente o cara mudou a cena, eu falei, que isso, não é um prédio. E, Cara, enfim. mas assim, eu vou te falar, em 95 eu fiquei louco quando eu vi o 95 ou 96, enfim, 96 eu acho, que quando saiu o Que é Isso, Companheiro, e eles têm uma cena de assalto num banco. E eu vi que era no antigo CCBB. Sacou? Tem uma agência do Banco do Brasil colada ao CCBB. Uhum. Né, o Centro Cultural Banco do Sim. Brasil. E eu vi que esse filmagem foi ali, as ruas, aquelas ruazinhas ali do centro antigo do Rio, de perseguição, do assalto, uma das primeiras cenas do filme. Eu falei, cara, isso é muito Brasil, assim, entendeu? Tipo, você faz uma conexão. E é um filme brasileiro, sobre o Brasil, mas quando você reconhece essas locações, aquilo faz muito sentido, né? Ou então quando, sei lá, quando você assiste o ensaio sobre a cegueira, que o elenco inteiro é gringo, né? E de gente de outras nacionalidades. E aí tem lá a Alice Braga como a rapariga de óculos, que é baseado no livro do José Saramago, né? E aí, cara, eles mostram que tem cenas que é em Montevidéu, que eu reconheci porque eu estive naqueles lugares, e tem cenas que são em São Paulo, que é um passeio pelo centro de São Paulo, sacou? Em que, sei lá, acho que em algum momento lá eles vão para casa de uma menina que fica em Pinheiro. Cara,
Poderia ser em qualquer lugar do mundo, mas você, sendo brasileiro, quando você olha aquele lugar, você fala assim, caraca, isso aqui é o Brasil, sacou? Isso te dá uma imersão muito boa, assim, te traz faz um resgate maneiro, te traz para a realidade, sabe? Isso é muito foda, assim. E eu acho que, por exemplo, sei lá, tem séries brasileiras agora com a Netflix, né, que está produzindo coisas para o Brasil e exporta, exibe em outros países, né, que, pô, a galera fica doida, assim, olha para aquilo e as séries brasileiras são sempre ranqueadas alto, assim, né, do cenário internacional. E quando a gente olha, a gente reconhece as locações, né? Você sabe, isso foi filmado aqui, isso foi filmado ali e tal. Fica esquisito, às vezes, você, pô, o pessoal transformou isso... Eu conheço essa rua, transformou isso em outra coisa. Eu acho super curioso, viram uma brincadeira de easter egg, mas tem gente que não gosta, tem gente que preferiria ver, sei lá, uma rua num bairro que ela nunca esteve, numa cidade que ela, sabe? Tipo, gente que fica super... se sente familiar em Nova York e não se sente familiar em São Paulo, sabe? Olha em São Paulo e descredita São Paulo, um filme rodado em São Paulo, né? O que é engraçado, porque o Mutarelli, quando ele participou de um projeto em que ele ficou um mês em Nova York para escrever um livro, e da série Amores Expressos, eles mandaram autores para várias cidades e cada um tinha que escrever uma história de amor nessas cidades, né? E ele calhou dele ficar em Nova York. E ele falou assim, cara, Nova York é super chata, parece que eu já vi isso tudo. Sacou? Porque é isso. A gente já viu isso tudo, de fato. Você já viu tanto filme, já viu tanta série. Você esfregam tantas vezes isso na sua cara, que é como se você já tivesse ido a Nova York, sabe? É como se não é nada exatamente novo. E aí o que ele fez foi andar por lugares que não eram Nova York, como todo mundo conhece Nova York, né? Ele foi para outras regiões ali e tal, e aí ele se sentiu mais frequentar a mesma praça, encontrar as pessoas, frequentar um mercado, ver o dia a dia das pessoas que não estavam dentro daquela estética que sempre vendem pra gente, entendeu? Maneiro demais. Pô, uma outra percepção da coisa. Já que tá tendo duas partes, eu acho que a gente podia tocar num outro ponto que é meio recente, né? Que também tem a ver com isso de você identidade nacional no quadrinho, e quadrinho em inglês, quadrinho em português, que é a Yara Flor, que saiu agora, né? Que vai ser essa super-heroína da DC, que é a nova Mulher Maravilha, né? Uma das, que agora tem 3 Mulheres Maravilhas, pelo que eu vi, é isso mesmo? Eu não acompanho porque, pra mim, super-herói é meio como novela, sabe? As pessoas acompanham não pra ler a história necessariamente, mas pra saber quem tá com quem é o poder de quem roubou o anel de quem, qual é o vilão de sei lá quem, né? E aí agora tá com 3 Mulheres Maravilhas, aparentemente, pelo que eu li. E uma delas é a Yara Flor. É pro ano que vem, essa saga, né? A saga que vão lançar. E a Yara Flor é brasileira, é amazonense, né? Até onde eu sei. Ela faz sentido, né? Ela ser uma amazona, né? E, enfim, ser brasileira faz todo sentido pra mim. E isso não quer dizer que o super-herói brasileiro ganhou no patamar. Que, tá vendo? Eles viram o valor do super-herói brasileiro. Não faz nenhum sentido pra mim, na verdade. Eu não sei qual o sentido que faz essa frase. Não, porque a gente sabe que vai ser um super-herói que é do Brasil, assim como tem outros já, há muitos anos, inclusive, que vai estar no contexto dos Estados Unidos de super-herói, né? Como a Mulher Maravilha é grega e está lá nos Estados Unidos fazendo coisa de americano e tem vestida com a milhões bandeira de outras nacionalidades lá, de heróis de outras nacionalidades. X-Men, na década de... Quando o Chris Claremont montou a equipe lá do Colosso 70, Wolverine, né? Não tinha um americano, só tinha o Colosso americano. Mas era tudo, estava ali, e o que eles faziam russo, diferente, né? Era o Colosso era russo, o Noturno alemão, todo mundo era de um lugar diferente. E o que eles faziam diferente era... Eu não sei de onde ela é. É de Wakanda, não? Não. Eu também não sei qual é o país. Não. A Aurora eu não sei de onde ela é. É Lagos? Não lembro de onde ela é. Não lembro também. Lagos é na Nigéria ou Níger. Não sei de onde ela é, mas ela era do continente africano, algum país do continente africano. Mas o que eles fazem diferente é falar uma palavra na língua original. Cara, já tem os heróis brasileiros também, né? Tem o Mancha Solar nos Novos Mutantes, tem a Fogo na Liga da Justiça,
Recentemente teve uma mutante brasileira que transformava em tubarão, que ela era de Recife. Eu acho curioso, só um parênteses, que fogo e mancha solar assim, associam o Brasil com um calor infernal, né? Tudo tem a ver com quente esse país é, tá ligado? E todos eles, no máximo, falam uma palavra em português no meio do caminho ali, quando tá em inglês, né? E se resume a isso. Fala que veio do Brasil. Não, mas aí... Porque eles trabalham no contexto americano e no contexto do Deixa eu ver se eu entendi. A galera americano. Super-Herói BR estava achando que porque fizeram uma Mulher Maravilha ou uma Amazona do Brasil, por causa disso, os super-heróis brasileiros eram... O gênero história em quadrinhos de super-herói brasileiro era importante? Ou ia ser mais... Parece, pelo que eu vejo o pessoal postando, parece que ter uma super-heroína de etnia brasileira, né, que vem do Brasil, valida o Brasil como um lugar que faz super-heróis. E aí eles podem fazer super-heróis. Não tem nada a ver, como se tipo, a diegese, né, tipo assim, ela ser dentro da história brasileira, valida as pessoas do mundo real. Fala como as pessoas podem entender. Tá, então, eu tô tentando falar. Parece que o fato dela ser brasileira na história valida as pessoas do mundo real fazerem super-heróis. O Noturno é alemão. E na Alemanha, inclusive, o quadrinho é super subvalorizado. Tem um vídeo aqui no canal, parte 1 aqui, parte 2 lá no canal do Instituto Goethe. Eu achei que você ia falar que na Alemanha, quando você chega, tem uma estátua tipo a do Cristo Redentor, do Noturno, em Berlim. Nem existe, na verdade. É doido como que lá... Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre a história do quadrinho na Alemanha, que parte aqui, parte no canal do Instituto Goethe, que é um instituto de cultura alemã, né, que eu fiz esse vídeo justamente para eles, falando sobre como que o Brasil e a Alemanha se parecem nesse sentido, né, que a gente consome muito quadrinho de fora, e quando os quadrinhos brasileiros e alemães, né, tentam publicar coisas deles, não sai, entendeu? Não consegue, porque a galera tá lendo só coisa de fora. Tá quase que afogada por quadrinho gringo, só que no caso dos alemães, é o quadrinho europeu, franco-belga, entendeu? É um paralelo interessante. Então os alemães querem fazer quadrinhos, não conseguem fazer quadrinhos alemães, propriamente alemães, porque todo mundo lê os franco-belgas. E o que eles fazem? Eles vão pro mercado franco-belga e publicam lá. Igual nós publicamos no quadrinho americano e quando alguém do Brasil publica lá fora e volta pra cá, a gente acha, uau, que incrível. Sendo que o cara já tá aqui, já faz quadrinho aqui no Brasil há um tempão e ninguém lê. E rola igualzinho lá na cara, então, dando o exemplo do começo do outro vídeo lá, você tá animando aí o que agora? Eu animei um monte de coisa no Brasil e você só babou ovo do gringo agora. É um ótimo ponto, é isso aí. É isso, a mesma coisa. O Pacha trabalha no estúdio de animação, tá fazendo aí um monte de coisa brasileira e você, foi babaú do gringo. Só é a prova de que a gente, assim, a gente tá falando isso, gente, mas a gente não tá livre, a gente não tá isento. Nós não somos uma entidade superior. Não, ninguém tá. Não, de forma alguma. A gente é altamente colonizado pelo... É só a gente ter essa noção, a gente perceber que isso acontece e a gente tá sujeito a esse tipo de coisa e ter um pensamento crítico a respeito disso, né? E tá certíssimo, esse exemplo foi muito bom. Olha só, uma coisa. Você falou lá, quando você esteve na Capadócia e viu a estrada, e como aquilo abriu seus olhos para as coisas aqui no Brasil, né? E acho que tem muito isso também, que quando você está fora, ou um pouco distante do seu país, há um reforço da sua identidade cultural, né? Porque você é um pedaço daquela cultura da qual você fez parte em outro lugar. E eu lembro que, assim, teve uma oportunidade que eu fui em Lisboa e eu estava caminhando por Lisboa. Não sei se já tiveram a oportunidade de ir. Uhum. O Léo já foi, não já? Eu fui também. Você também? Uhum. E tem lugares, dependendo da parte de Lisboa em que você está, que você olha e fala assim, cara, isso aqui é Laranjeiras, isso aqui é a Penha. Pode crer. Sacou? Calçada, então, né? A calçada cheia de pedra, que não é portuguesa, cara, essa pedra. E você olha, aquela maneira de fazer janela foi trazida para cá. E aí você faz uma conexão tão imediata com aquilo
em que você quase se projeta de volta para o seu país, sabe? Você faz um link muito grande. Eu lembro que no começo dos anos 2000, eu fazia Kung Fu. E aí, cara, eu tava naquela pira do Kung Fu e tal, e aí a gente via muito filme de Kung Fu. E conversava, havia uma troca muito grande de pessoas que pirateavam fita e tal. E na época eu peguei uma fita que era um cara que não era o Bruce Lee, mas o cara era um sósia do Bruce Lee. E aí teve vários filmes assim chineses, de sósias do Bruce Lee, que o cara tinha o nome de, sei lá, Bruce Lee com L-I, sacou? Tinha essas coisas assim, uns genéricos do Bruce Lee. E o cara era muito parecido, e o cara fazia os movimentos muito parecidos. Cara, e a história dele, aquela história daquele filme, que agora eu não lembro o nome, se passava em Macau. E, cara, foi uma coisa muito impressionante, porque as ruas de Macau parecia que o cara estava no Rio, sacou? Porque também foi colônia portuguesa. Sim. E aí era assim, aí tinha lá uma senhorinha tomando café no portão de casa, uma senhorinha chinesa, e ela não podia ser mais brasileira, sacou? Porque tem uma cena de perseguição pelas ruazinhas, não sei o quê, e fica assim, caralho, cara, aquilo é igual aqui o Rio de Janeiro. E você tem aquele choque, sacou? E aí é que você pensa assim, cara, a gente está tão misturado com tantas outras influências que quando você se depara com essas coisas que lembram tanto o seu país, que lembram tanto a sua cultura, você se acende, sabe? Você passa a abrir os olhos para aquelas coisas. E você olha para um cobogó e aí você fala assim, caralho, isso é muito brasileiro. Sacou? Você olha para uma estrutura de portão, um gradeado de portão, e você fala, cara, isso é do Brasil. Esse tipo de fazer portão é muito brasileiro. E, cara, isso é um troço que, eu não sei, algumas pessoas desprezam essas coisas, mas para a gente isso chama tanto atenção, às vezes, que isso vira quase um easter egg, sabe, nas histórias. Né? Nas suas histórias ter coisas que as pessoas vão olhar e você vai se identificar. Recentemente, nem tão recentemente assim, né? Porque esse ano parece um enorme dia ruim, né? E foi logo que eu voltei da CCXP, que eu tinha comprado da Brenda, o Cais do Porto, e você lê a Cais do Porto se passa lá em Fortaleza, mas poderia ser aqui, no Rio, entendeu? Poderia ser em qualquer cidade costeira do Brasil. E ela é uma história muito brasileira. É uma história que é muito da região dela, é muito da onde ela vive, mas ela é muito brasileira. E isso é muito foda, porque você olha para aquilo e você tá ali naquela história com aquelas pessoas, né? Você lê Maiara e Annabelle, você tá ali naquela história. Né? Você, por mais que tenham demônios, tenha espada, tenha raio saindo da mão das pessoas, fireball, cara, bola de fogo ali na cara do demônio e, caraca, né? Você total se identifica, bicho. Você sente aquilo como algo brasileiro. Então, por que eu vou fugir disso? Por que eu vou emular uma Nova York aqui, entendeu? Isso vai fazer uma pergunta, então, sobre os personagens brasileiros. Quando você lia, quando você era moleque e lia lá Novos Mutantes, tinha o Mancha Solar, lia Liga da Justiça, tinha Fogo, você olhava e falava, nossa, eles são muito brasileiros? Não. Tá. Tirando o fato do Roberto da Costa ser moreno e não ter morenos no resto da equipe. Ou, se eu não me engano, a Fogo se chamava Beatriz da Costa também, não era? Sério? Não sei. Não lembro. Pra Acho mim, que era da Costa também. Para mim, a Fogo nunca foi brasileira. Entendeu? Nunca vi como brasileira, nunca entendi como brasileira. Ela era porque falava que era, né? Porque tinha uma piadinha em uma outra história e falavam disso, entendeu? Mas, sei lá, não tinha nada que houvesse um registro dela. Que identificasse como brasileiro. Pra gente que tá lendo o negócio... com costumes, forma de falar. São esses pequenos maneirismos nacionais, entendeu? Brasil, sacou? Assim como a Tropa Alfa... O que tinha de canadense na Tropa Alfa, se não eles dizerem que são canadenses de uniforme? E a bandeira no peito. A Sasquatch nos Estados Unidos é o Endigo. O Endigo? E no Canadá é Sasquatch. É só isso, que é o pé grande, sacou? E porque, assim,
não é um grande registro da coisa, sabe? Tipo, eu não entendo, assim, tipo, esse exemplo aí, que agora vai ter uma Mulher Maravilha brasileira, nossa, agora sim, os heróis brasileiros, a gente que faz quadrinho de super-herói aqui no Brasil, a gente está sendo validado. Meu irmão, os caras não sabem nem quem é você, sacou? Isso não valida nada. Uma outra coisa, tem gente que não sabe nem onde é o Brasil. Putz. Não, e Brasil é a Amazônia, que está pegando fogo, não é o resto do Brasil. Ninguém sabe quem Brasil é é você. Rio e Amazônia. Ninguém sabe que você... ninguém sabe que existe Bauru, ninguém sabe que existe aqui, Higienópolis, sacou? No subúrbio do Rio de Janeiro. Foda-se, o cara não sabe nem o que é subúrbio do Rio. Então, assim, e ainda que sabe, vem com uma visão super estereotipada, assim como a gente tem visões estereotipadas sobre pessoas de outras nacionalidades, né? Tipo, cara, é meio foda, assim, porque eu gosto do conceito do super-herói, né? A gente se alimentou disso durante muito tempo. É divertido, é legal você se imaginar com superpoderes e tal, só que isso é tão pueril você pensar que você precisa fazer exatamente igual como esses estadunidenses fazem para validar o seu trabalho, entendeu? É meio que, sei lá, é tipo o Jaspion, sabe? A gente, super puxa o saco do Jaspion aqui. No Japão, o Jaspion não é merda nenhuma. Entendeu? Porque o Jaspion é brasileiro. Exato. Tá bom, é isso. Na nossa cabeça, o Jaspion é brasileiro, cara. Sacou? Não. O ator não é brasileiro? O Jaspion? Sério? Eu acho que é. Eu acho que é. Procura aí no Google aí, por favor. Tudo bem, poderia ser. Isso rola com muita coisa. Se passasse em São Paulo, faria muito mais sentido pra gente, sacou? A gente fala disso culturalmente, mas isso vale pra tanta coisa. Pensa só, sei lá, o que a gente exporta de comida, por exemplo, né? Eu perdi meu raciocínio, merda. Eu esqueci o raciocínio, depois o Casé vai cortar isso. Eu tinha um raciocínio muito legal. E ele foi embora. Então, ó, claque. Vamos esperar você voltar. A gente faz a claque de novo. Vai demorar. Fala outra coisa aí. Fala outra coisa aí. Mas vocês estão ligados que saiu o gibi do Jaspion publicado aqui, feito aqui, né? Sério? Sim, acho Sério? Que é com o desenho do Michel Borges e o roteiro do Yabu, eu acho. Tá bem bonito, assim. Eu gosto muito do desenho do Michel Borges. Ele manda bem. Não o Michel Borges que trabalhou com a gente, é outro Michel Borges. Ele faz várias artes de Super Sentai, essas paradas que eu acho muito foda. Sim. Cara, a própria ideia de monstros gigantes, a gente poderia ter um gênero de monstros gigantes aqui. Eu acho super legal. É um gênero que a gente deveria explorar mais. A própria ideia de super equipes, como é o Super Sentai, poderia ter aqui também. Não vejo um problema. Como tinha o Combo Rangers lá e tal, mas eu não sei se o Combo Rangers, com esse nome também, se eles seriam brasileiros, eles são gringos ou o quê. Mas poderia ter essas super equipes. É um gênero. Qualquer um pode explorar a porra de um gênero. Gênero super-herói, gênero cara na selva, gênero faroeste. A parada fica mais interessante aos meus olhos quando o cara faz isso dentro de um contexto brasileiro, com um sabor brasileiro, com cara de coisas que eu vou reconhecer. Você falou de Velho Oeste aí. A gente tem o Bando de Dois, que agora saiu colorido de novo, né? Pela Zarabatana. Foi pela Zarabatana, se não me engano. Do Danilo Beruti. Cara, é um Velho Oeste. É um quadrinho de Velho Oeste. Não, é sensacional. Só que é no sertão e é incrível. É incrível. Super obra. É muito bom. Então dá pra você pegar o gênero e colocar ele com o nosso tempero, com o nosso... Não tem que ter um saci, entendeu? Não tem que ter saci. Porque, cara, a galera tem essa merda de achar que quadrinho brasileiro é folclore ou é qualquer coisa assim. E a gente aqui não tá fazendo, menosprezando folclore, não, porque tem obras de folclore que são super interessantes, entendeu? Mas você não precisa fazer história com boitatá, cara. Faz história com dragão, se você quiser. Mas se você faz dentro de um contexto brasileiro, talvez fique mais interessante, talvez alcance mais pessoas. E não deixa de ser interessante por isso, sabe? Se você... Eu não sei, a galera é isso, né? A galera achar que precisa de uma validação gringa para coisa. Eu entendo total o cara querer ganhar em dólar. Eu acho justificadíssimo. Mas essa validação, isso me amedronta. Assim. O ponto do interessante é que é isso, porque parece que o cara, como ele já vive aquele mundo, ele acha que aquilo é monótono, é banal para ele.
né? E o diferente é fazer algo de outra cultura. Quando, na verdade, as pessoas querem ler coisas que elas se identificam, né? Não necessariamente eu vou querer ler. Cara, É o que você falou, né? Sobre a música muito, muito, muito do mundo, e o cara estranha, né? Então o leitor pode estranhar um negócio que isso não é sobre mim, entendeu? Não cabe a mim essa história. não, cara, uma coisa que eu sempre falo assim, por exemplo, eu fui DJ de música latina durante um tempo. Fazia festa de música latina e tal. Rapaz, não fazia ideia Cara, que você teve essa parte da sua vida. Outra vida. Eu fui DJ de black music e música latina também. E aí, cara, é isso. É tipo, toda essa música, todo esse material da América Latina tá ali para você alcançar. Só que a gente cria uma estranheza porque a gente não é familiarizado. Então, tinha muita gente que dizia, não, eu não consigo ouvir isso. Assim, cara, você não consegue ouvir por quê? Porque é um rock. É um rock. Você não ouve rock. Você não ouve heavy metal. Tá aqui, heavy metal. Só que é cantado em... Ah, não consigo. E, tipo, é isso, é um bloqueio que a pessoa faz porque ela só se alimenta daquela coisa. O cara só come miojo. Quando o cara for comer um legume, ele vai fazer cara feia, porque ele não sabe o que é uma berinjela, não sabe o que é um chuchu, sabe? Não sabe o que é sei lá, pensa no legume que você quiser. A pessoa não está habituada, ela só come batata frita. Para ela é só aquilo que existe. Então, fica difícil de você mudar a dieta. É uma dieta que vai se mudando você tem que conhecer mais coisas, ser apresentado a mais coisas. Talvez o nosso problema seja esse, talvez essas pessoas que usem o título como a gente falou em outro vídeo, usa os títulos das suas histórias em inglês. Ou a galera que faz quadrinhos de super-heróis, mas emulando o tipo de super-herói gringo, talvez o que falte a eles é referência, falte a eles uma variedade maior de coisas. Você vê outras coisas, né? Você ser apresentado a outras coisas. Isso assim, eu só posso falar da minha experiência, né? Não posso falar pela experiência dos outros. Mas quando eu fui aprender espanhol, eu aprendi espanhol sozinho, meio que na marra, assim. Cara, eu fui apresentado a um outro universo. A um outro universo que eu não fazia ideia que existia. Sacou? E isso me deu tantos recursos, eu conheci tanta gente depois. Eu visitei a América Latina por conta de um trabalho que eu fui ter, que não tem a ver com ilustração, que não tem a ver com roteiro, tem a ver com outra coisa, com produção e sei lá, operações na América Latina. Era uma outra história, tem a ver com o mercado fonográfico, era uma outra onda. E, caralho, eu viajei a América Latina. Em vários países, conheci várias pessoas, várias culturas por causa disso. E porque eu fui aprender espanhol. E porque eu tive É isso, você gerou um manancial de outras informações que eu nunca teria se eu só aprendesse inglês, sabe? Portas que não seriam abertas, outras portas seriam abertas, não essas. Então, acho que é muito legal você se permitir algumas coisas, conhecer um pouco da cultura dos países vizinhos, que são muito você também, não é? E no caso do Brasil, cara, o Brasil de proporções continentais, a gente não sabe nada do que o outro está fazendo, entendeu? Eu sinto muita falta do FIC, cara, porque você está em contato com gente do Brasil todo, uma galera que produz quadrinhos em várias outras partes, com vários sotaques, entendeu? Sotaque na maneira de fazer as coisas e sotaque no falar, no dizer, nas histórias. A gente está falando de países aqui, mas o que você falou é muito verdade. A gente não sabe nem a diferença sobre... O Brasil é tão grande que a gente tem quadrinhos de jeitos diferentes no norte, no nordeste, no sul. Isso já é interessante por si só. Já é exótico se o cara quiser fazer isso, entendeu? Vai procurar como é que funciona o Brasil, como é que funciona a realidade de um cara que mora, sei lá, no Acre. Olha que doido que vai ser isso. Pois é. E aí, assim, isso que o Acre e Rio Branco cada vez mais cosmopolita, sacou? Tipo, não é mais uma coisa tão exótica pra gente assim, mas tem particularidades daquele... Porra, cara, olha, vou dar um outro exemplo de uma outra coisa. Quando a pesquisa dos meus próximos projetos, que tem a ver com sociedades secretas, ocultismos, essas coisas, eu estou escrevendo lá um livro de investigação. O Léo já leu alguma coisa. Estou escrevendo um livro de investigação sobrenatural. E aí, cara, um nosso amigo em comum, que também trabalhou em estúdio com a gente, trabalhando com animação, o Marcelo Vaz, ele me mostrou um livro sobre encantaria brasileira. Bicho. Muito obrigado, tu me falou desse livro. Cara, encantaria. Encantaria são várias práticas, não necessariamente religiosas, mas práticas místicas em várias partes do país.
várias vertentes diferentes que comunicam com os mortos, comunicam com entidades encantadas, que lida com o oculto, com uma parte sobrenatural que é tão da nossa cultura, que é tão anterior à cultura ibérica que chegou no Brasil, que é uma mescla tão poderosa, sabe? Um sincretismo tão interessante, cara, que minha cabeça foi para tantos outros lugares que o tipo de história que eu estava pretendendo contar mudou completamente depois que eu li esse livro. E é um livro chamado Encantaria Brasileira. Cara, sensacional. São vários artigos acadêmicos e outros de difusão falando sobre as várias vertentes da encantaria no norte, nordeste, centro-oeste do país, alguma coisa do sudeste, do sul. Mas muito, assim, é muito vasto. E aquilo é só um pedaço, tá? E da perspectiva daquelas pessoas. E dali eu fui procurar outras coisas. Cara, a cabeça vai para tantos outros lugares. Dá para se fazer tanta coisa a partir daquilo, contar tantas histórias. Puta, sei lá, eu cago e ando com o pé grande, sacou? Tipo, eu não quero contar essa história do gnomo, do leprechaun, foda-se esses bichos, sacou? Porque tem tantas outras coisas muito mais misteriosas e sei lá, comunicam melhor comigo, com o meu povo, com as outras pessoas, com as pessoas que eu sei que vão me ler, com quem eu vou ter um acesso muito maior. Pô, cara, eu caguei com um cara de capa voando, entendeu? Prefiro um cara de capa na encruzilhada. Aquilo é muito mais misterioso para mim, entendeu? Aquilo é muito mais perto da minha realidade. Aquilo vai me assombrar ou me surpreender muito mais do que isso. Um cara com a cueca por cima da calça, sabe? Tipo, soltando raio da mão. Talvez não seja o raio da mão que vai assustar a gente ou vai nos encantar ou vai nos surpreender. Mas é claro, façam pessoas soltando raio das mãos e voando, gente, com capa. Pode fazer. A gente não está proibindo ninguém. O que a gente está pensando é o quão longe isso é da nossa realidade e o quanto pode ser trazido para cá, né? Isso, tipo, pô, vocês aí que viveram no exterior de uma certa forma, em contato com pessoas de outras nacionalidades, etnias, outras culturas. Cidade de Deus, que é um filme que é super cultuado no exterior. Vocês sabem o impacto que isso causou no imaginário dessas pessoas, né? Tipo, algum grego abordou vocês falando de Cidade de Deus? Não. Mas eu tenho certeza que um dos motivos pelo qual o Cidade de Deus fez sucesso é porque ele é brasileiríssimo, né? Total. Volta aquele negócio que eu falei mais cedo, da brasilidade. Os caras querem ver o que eles não têm. Igual a gente quer ver o que a gente não tem. Assim, na Europa eu só estive em Portugal e na Espanha. E lá eu conheci pessoas de outras nacionalidades. E, assim, Cidade de Deus era um tema. Assim, todo mundo perguntava... Mas você foi na época do filme ou foi... Não, fui bem depois. Eu fui em 2008. E todo mundo perguntava se era assim mesmo, faziam piada. Era o vínculo comigo. Mais do que o futebol. Mais do que caipirinha, carnaval. Não era isso. Era o Cidade de Deus. Aquilo aconteceu mesmo, aquilo é histórico, baseado em fatos. Tipo assim, caraca, baseado em fatos. Tipo, e mesmo quando eu passei pela América Latina, as pessoas perguntavam também, tipo, aquilo impactou muito no imaginário das pessoas, né? A maneira de filmar, a estética, o tipo de linguagem que foi usada, aquilo é muito sofisticado e aquilo é muito brasileiro. Não tem como outra pessoa emular aquilo e ficar igual àquilo, né? O Jordan Peele parece que ele faz algumas coisas assim, ele lembra do Cidade de Deus, ele menciona às vezes em entrevista, e outros cineastas também usam o Cidade de Deus como uma referência estética, mas porque é isso, porque é nosso, porque aquilo é muito brasileiro. Aquilo é muito brasileiro. Mas, quando eu morei em Vancouver, eu andava mais com brasileiro, então acho muito difícil. Inclusive, eu andei muito mais com brasileiro no trabalho que conversava mais com os mexicanos e tal, mas era isso, assim, sabe? Tipo, era galera brasileira e a galera que falava espanhol. Estava mais junto por ser latino, então todo mundo se dava melhor, assim, do que... Andava bem menos com os canadenses e europeus
Mas não que eles não, a gente não conversasse, mas a gente ficar mais junto com os Mas existe isso de afinidade cultural, assim, é mais fácil. Não é que você não pode ter amigos americanos, mas é muito mais fácil a gente fazer amizade com um latino, porque a gente tem essa proximidade física, o jeito de falar, o jeito de agir, né? Então vai ser mais fácil acessar um público daqui se você trata daqui. E vai ser inclusive mais difícil você acessar um público de lá. Porque você vai escrever um quadrinho sobre um high school americano, para você brasileiro, você vai escrever os caras se abraçando, os caras tocando, e aí, irmão, beleza? E os caras não são assim, é diferente que funciona, entendeu? Eu estava na faculdade na Inglaterra, e os caras não saem junto para se divertir, não. Eles não sabem fazer amigos, eles têm que criar uns negócios que eles chamam de sociedades, para que eles tenham um motivo para se encontrar durante a semana, para forçar uma amizade, porque eles não conseguem marcar um rolê. Tipo, vamos tomar uma cerveja amanhã, entendeu? Tem que criar um estatuto social, uma estrutura social, para forçar uma amizade com as pessoas, porque é diferente, sabe? E as pessoas que estão aqui não sabem disso, porque, enfim, falta essa vivência mesmo. Eu acho que é um pouco disso. Cara, e é foda assim, porque eu tenho ouvido um podcast que é de 2 quadrinistas latino-americanos, né? Um equatoriano e outro argentino. É o Liniers e o Alberto Monte. E eles... É um podcast com eles dois, né? O Liniers agora está morando na Nova Inglaterra. Eu não lembro qual é o lugar onde ele tá morando. E o Alberto Monte está morando no Chile. E eles fazem esse podcast remoto e convidam várias pessoas da América Latina para conversar com eles. Então, cara, tem um guatemalteco, em outro episódio é um chileno, em outro episódio é um argentino, em outro episódio é uma colombiana, e o outro é um venezuelano. Sabe, tipo, a troca entre eles é tão imensa. E eles falam dos encontros que eles tiveram em outros países, no México, fala com o diretor do México, de cinema do México, fala com outro que é não sei o quê. Numa conversa deles, eles conversam com o Gael Garcia Bernal, né, que fez o Che, fez Amores Brutos, etc. E, cara, os lugares que eles conversam, as pessoas com os quais eles se encontraram, tipo, é tão maneiro, sabe? Tipo, é uma troca tão imensa. É uma troca que a gente, inclusive, aqui no Brasil, a gente não tem com gente de outros estados. A gente sempre fala com a galera de São Paulo, a galera do Rio, a galera de São Paulo, a galera do Rio. E, às vezes, a galera do Sul, às vezes, uma galera de Minas. Cara, a gente não fala com quase ninguém do Nordeste, quase ninguém do Norte, do Centro-Oeste do país. Então, tipo, a gente não tem um mínimo contato, uma mínima troca com gente dentro da própria regionalidade. A gente não entende esses muitos Brasis, né? E a gente está mirando nisso que você falou, né? Numa historinha de high school, ou então numa história de samurai. Beleza, o que eu tenho a acrescentar para o universo das histórias de samurai, entendeu? Que não foi feito antes para alguém que tem muito mais conhecimento de causa para falar sobre aquilo, né? Eu acho que nenhum gringo vai falar melhor sobre Guerra do Canudos do que eu, que sou brasileiro. Mas um cara da região do Canudos vai falar muito melhor do que eu, que sou do Sudeste. Sacou? Alguém do interior da Bahia vai falar melhor sobre a Guerra de Canudos, se ela investigar, se for lá visitar, for trocar ideia com as pessoas, aquilo impactou na cultura deles, do que eu, que sou aqui do Sudeste. Mas ninguém vai falar mais de temas do Brasil do que eu sendo brasileiro. E não é nem que por causa disso o gringo não pode escrever sobre Canudos. Mas será que vai ser a melhor obra dele? Será que é ali que ele deveria canalizar o talento dele? Né? Especialmente no começo de carreira, porque essa galera que faz quadrinho em inglês para gringo e tal, tá começando, com a maioria deles. Né? Então será que você não tem que começar por onde você já tem conhecimento, você pode isolar as variáveis? Eu só falo com meus alunos muito isso. Você quer fazer quadrinho? Então conte algo que você já sabe. Porque senão você vai ter que aprender como contar histórias e sobre o que você vai contar. Se você já sabe o que você está contando, você vai aprender só a contar a história, você já sabe a história. Né? Então, isola variáveis, é muito mais fácil no início de carreira. Tá? Continuar aprendendo coisa é interessante, mas quando você fala bem de uma coisa que você tem propriedade sobre o assunto, porra, é muito mais legal, né? Soa muito mais verdadeiro. Sei lá, é aquilo que você falou, é a gente querer fazer rock em inglês. Tipo, por quê, bicho? Um dado curioso, só para encerrar, que a gente está falando, já tem 2 vídeos, já está gigante. O que você falou sobre essa proximidade. Jantar. É o quê? Eu quero jantar. Você está bem no cantinho da tela assim. Eu encostei aqui na cadeira. Aqui, porque ele quer mostrar a imensidão do branco, do vazio, do bunker que ele mora. Do nada. Minimalista, minha casa. Entendi. Eu senti muito isso que você falou, dessa proximidade, que a gente falou de proximidade cultural. Quando eu estava na França, quando eu estava morando em Angoulême com o Denis,
a gente tinha acesso a um monte de francês, claro, mas tinha um alemão, tinha outras nacionalidades lá, tinha um chinês, mais um chinês, e tinha duas mexicanas e um guatemalteco. O meu espanhol e o espanhol deles não eram muito bons. A gente não falava espanhol a ponto de a gente conversar com eles tranquilamente. A gente falava inglês. O inglês era a língua que todo mundo falava. E mesmo assim, a gente ficou próximo dos latinos. Porque não é necessariamente a língua, é a forma de viver. É como a gente se reúne, é como a gente conversa, sobre o que a gente conversa. Né? Então a gente acabou criando uma proximidade. Afetos, né? Então a gente criou uma proximidade com os latinos, não necessariamente porque a gente falava a mesma língua, porque não falava. Né? A gente tinha uma língua comum que podia ser falada com todos eles, mas a gente se aproximou dos latinos, porque era mais conveniente, era mais. Porque se você encosta na pessoa, ela não pula e fica horrorizada, né? Não, eu tava. Encosta no ombro da pessoa, assim. Eu tive essa experiência eu tava na. Você é super babaca falando que eu fiquei em vários países, mas quando eu tava em Berlim, eu tava fazendo um trabalho com. Mas a gente sabe o que tu é. Eu tava fazendo um trabalho de arquitetura. Liberar esse babaca, Rafa. Sobre, enfim, um trabalho de projetar abrigos para refugiados em Berlim e tal. E aí eu tava trabalhando junto com uma alemã. Super legal e tal. E aí a gente tava trabalhando junto, e ela tava no computador, assim, digitando, e eu cheguei atrás dela, assim, né, pra olhar por cima. E ela falou assim, eu sei que no Brasil é diferente, mas aqui a gente tem um espaço pessoal, e eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais pra lá. Caralho. Assim, a gente tava tipo, trabalhando junto há mais de uma semana já, a gente conversava, já almoçava junto. Caralho. Beleza. A minha diretora a minha diretora no estúdio no Canadá, ela era alemã. E aí no dia que eu fui falar para ela que eu estava saindo, que eu ia voltar para o Brasil, ela virou para mim e falou assim, eu não sei se eu posso, eu vou te perguntar primeiro, eu posso te dar um abraço? Caraca. Eu falei, claro que pode, eu sou brasileiro. Ela veio e me deu um abraço de despedida, assim, mas foi, tipo, cheio do não me toques, assim, para, tipo, será que eu vou ofender se eu perguntar isso para ele, sabe? Cara, os amigos que vivem no Canadá, que estão no mercado da animação, que estão trabalhando com design, essas paradas assim, até eles sempre falam, né, que é uma galera muito distante, assim. É uma galera distante, mas que gostaria de estar perto, sabe? Mas eles não sabem como fazer isso, não é parte da cultura, né? Então, existe uma galera que sofre com isso pra cacete, né? E enquanto a gente esbanja isso demais, às vezes violando o espaço pessoal, que nem no seu relato. Então, eu não sei, para mim é muito mais interessante e muito mais fácil falar das coisas do Brasil, falar de temas brasileiros, falar de coisas que são muito mais nossas do que eu tentar me arriscar a falar sobre outras coisas. Não estou impedido de fazer isso, a gente pode contar histórias de outros lugares, obviamente, de outras circunstâncias, de mundos imaginados, mas é muito mais fácil quando eu faço isso por uma perspectiva que já é minha, uma lente, é o meu óculos, né? Eu já vejo dessa forma. Eu teria que vestir outros óculos, calçar outros sapatos, percorrer um caminho bem diferente, mas que vai sempre soar uma emulação, entendeu? Talvez esses papos que a gente teve aqui, todos fossem muito sobre isso, né? Quando a gente não faz algo que é nosso, que a gente tem propriedade sobre aquilo, né? Soa sempre meio que como uma emulação daquilo. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que dá pra gente encerrar. São poucas as exceções. Né? Sim, já tem 2 vídeos. Então, pra quem tá assistindo isso e aguentou até o final, obrigado, né? E lembrando que a gente... Eu quero falar só uma última coisa aqui. Não. Eu pesquisei, o ator do Jaspion não era brasileiro, mas era a lenda que rolava quando o Jaspion passava e eu e Pacha éramos moleques. Já era fake news, hein, nessa época. Ele era brasileiro. Ele era brasileiro mesmo. E ele tinha um cabelo enroladinho, assim, e tal, e aí deixava ele ainda mais com pinta de brasileiro. Ele era mais moreno do que o resto do elenco. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado ao Léo e ao Pache pelos 2 vídeos aí. Lembrando que isso aqui é um debate e a ideia justamente não é impedir que você faça super-herói brasileiro ou impedir que você coloque o nome do seu quadrinho em inglês, mas é tentar fazer você refletir sobre isso e que você faça isso, se você continuar fazendo, com consciência de que sim, é uma escolha genuína, uma escolha que eu acho que faz sentido. Fala, Pacha. E você pode sempre adaptar a realidade. Você pode sempre adaptar a realidade daqui, né? Usar elementos de fora, adaptando para cá, e tipo, fazer uma mistureba que fica até mais interessante do que só tentar emular. Exatamente. O negócio que eu falo muito aqui no canal. Se você quer fazer seu quadrinho por hobby, maluco,
Faça o que você quiser, tá ligado? Você faz o que você quiser. Agora, se você quiser fazer um quadrinho de fato voltar para o mercado, pensando em melhorar suas habilidades, em crescer como profissional, em estudar e tal, ouvir Faz o que esse quiser tipo... também. Sim, mas existem dicas que vão te ajudar, entendeu? A percorrer esse caminho. E talvez, especialmente você começando agora falando até como professor mesmo, se você começando, cara, isola variáveis, entendeu? Não que você vai ter que escrever só sobre o que você já conhece para sempre, mas comece escrevendo sobre o que você conhece já, para você aprender a escrever bem, aprender a contar histórias, e aí depois se aventurar em coisas mais fantásticas, mais distantes da sua realidade. Assim, Rafa, dando aula de roteiro, trocando ideia, dando aula de roteiro, orientando, lapidando o roteiro das pessoas, assim, e tal. E uma coisa que eu sempre me esbarro é, quando a pessoa está indo fora do que ela conhece, vai ficando cada vez mais esquisito, sabe? Mais difícil da pessoa controlar a narrativa, controlar os diálogos, fazer soar convincente. É sempre assim. E aí, cara, ela sozinha já vai entendendo e vai voltando para o que está dentro da esfera dela, assim. É muito interessante ver esse trajeto, assim. Eu acho que vocês têm que fazer, mesmo que vocês estão dispostos, mas vocês vão chegar a essas conclusões no tempo de vocês, óbvio. Mas convém ter esse olhar mais generoso à sua volta, assim, pensar no que poderia acontecer no seu bairro e não em Massachusetts, sabe? Tipo, você, sei lá, mesmo que você já tenha morado em Massachusetts, sabe? Tipo, faz muito mais sentido uma coisa aqui, né? É isso aí. Para você e para os outros à sua volta. Exatamente. Então, gente, é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Gostaria, todo mundo já sabe. Sigam a mim, aqui o canal, o Léo e o Pacha, e a gente se vê aí no futuro. Comentem sobre isso. Eu sei que esse vídeo vai dar esses 2 vídeos vão dar várias opiniões interessantes aqui nos comentários. Comentem com educação também, né? E é isso aí. Valeu, gente. Abração. Se não for educado, vai ser ignorado. Beleza. É isso aí. É uma escolha. Valeu. Valeu, galera.